Graça e paz, irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos ler agora a palavra, a mensagem que o Senhor tem colocado para nós. Não é um culto aqui, mas apenas uma pregação, um sermão, uma exortação que sirva para todos aqueles que estiverem atentos à santa e bendita palavra de Deus, irmãos, porque somente por ela nós podemos alcançar os nossos objetivos. O principal deles é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lemos com a ajuda de Deus, então, 1 de Marcos, versículo 40, a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse: Quero ser limpo. E tendo-lhe dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Irmãos, meditamos que o Senhor Jesus deu para nós aqui já uma aula de humildade, uma aula de humildade tão grande que, se nós só lêssemos esse pedacinho de palavra tão pequena, poucos versos, não é? Essa palavra tem poucos versículos, apenas alguns versículos, não é uma palavra de muitos versículos, né? Porém, irmãos, nós percebemos aqui que aqui recebemos já uma grande instrução. Porque muitas das vezes existem homens que são sábios, inteligentes, capazes, irmãos, de elaborar tantas coisas na sua vida, devido à sua inteligência, e não têm o conhecimento de Deus, de compreender que toda aquela inteligência que ele adquiriu, que ele recebeu, veio da parte de Deus. Ele acha que ele conseguiu aquilo pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Logicamente, irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte, mas se o Senhor não nos abençoar, nós não conseguimos nada. Mas se o Senhor estiver conosco e nós colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensinou e pormos em prática a lei do Senhor, que Ele deixou para nós, o amor, a misericórdia, a piedade, a submissão à sua santa palavra, com certeza, irmãos, com certeza não estaremos sós, porque é promessa de Deus, promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse para nós, irmãos, ele disse para os seus discípulos, quando ele apareceu ali, aqui mesmo no livro de Mateus, não é? Ele apareceu para eles ali na Galileia e todos ficaram atônitos vendo, e ele deu ordem, e isso no capítulo 28 de Mateus. Vocês podem encontrar isso no capítulo 28 de Mateus, no versículo 16, onde disse assim: e aos 11 discípulos, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando viram, o adoraram, mas alguns até duvidaram. Infelizmente, irmãos, mesmo vendo, alguns ainda duvidam. Isso não é diferente hoje. Muitos veem o que está acontecendo no mundo, veem o cumprimento da palavra de Deus, conhecem as Escrituras, até são de algumas denominações e não cumprem conforme o Senhor tem deixado, procuram fazer as coisas segundo a sua própria mentalidade, segundo o seu próprio querer, e não percebem que existem muitos leprosos hoje no mundo que precisam ser limpos da lepra. Aquela lepra era uma lepra material, aquela lepra daquele homem, irmão, era uma lepra que pegava o corpo, que pegava a estrutura do corpo material, da anatomia do corpo. Mesmo que nós sabemos, irmãos, que
A alma fica abatida quando o corpo é atingido por alguma coisa, porque nós queremos ter saúde, principalmente aqueles que têm vontade de servir a Deus, querem ter saúde para poder melhor fazer a vontade de Deus. E esse homem não relata nada sobre a sua vida aqui, porém, o que relata, irmãos, que nós podemos entender, irmãos, que ele se aproximou-se do Senhor Jesus. Se ele se aproximou, dá para nós entendermos que ele estava distante, que ele estava num lugar meio isolado. Muitos estão isolados, irmãos, muitos estão isolados na tristeza, isolados na incredulidade, isolados na amargura, na dor, no sofrimento, e precisam de Jesus Cristo. E nós, embora não somos nada, embora somos apenas um cisco na mão de Deus, Deus nos deu essa autoridade de levarmos a medicação para aquele que precisa dela. Então nós temos que ser como aquele médico sem fronteira e voluntário, para quando precisar de nós, embora nós não temos condições de nada, mas pelo menos possamos dizer, como Isaías disse, quando o tenaz de fogo, lá em 6 de Isaías, não é? Que o Senhor Deus apareceu para ele e mostrou aquele tabernáculo, aquele altar com aquela glória toda. Leia lá em 6 de Isaías, você vai ver. E quando ele viu tudo aquilo, ele falou: ah, Senhor meu, eis que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas ali o Senhor ordenou a um anjo que pegou do altar uma brasa viva com uma tenaz. Tenaz é uma ferramenta, irmão, grande, que a pessoa pode pegar a brasa com ela, certo, irmãos? Ainda existe em alguns lugares esse tipo de ferramenta. E ele pegou com aquele tenaz e tocou nos lábios de Isaías, porque aquela brasa não era uma brasa terrena, não era uma brasa de um carvão qualquer. Aquela brasa simbolizava, irmão, já o Espírito Santo, que viria para a purificação dos lábios daquele homem, através, irmãos, já simbolizava também o Senhor Jesus Cristo, que vinha para limpar a nossa alma, exterminar o pecado, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, para que nós pudéssemos então, mesmo sendo cheios de pecados, de erros e de misérias, transmitir através dos nossos lábios a santa palavra de Deus. Então, irmãos, esta palavra que eu estou pregando hoje, irmãos, o Senhor tocou nos meus lábios também, embora não sou nada, para falar desse leproso. Tocou com alegria, tocou com prazer, tocou com ânimo, para me dizer para você que a sua enfermidade, não estou falando agora de uma enfermidade, de uma lepra, de uma enfermidade de alguém que esteja leproso, e você diz que não tem condições de ajudar, não tem condições de estender a mão, não tem condições de evangelizar. Peça para o Senhor tocar na tua boca com a sua brasa viva do seu Espírito Santo, e você vai perceber que a sua vida vai ser transformada e Deus fará de você um instrumento para levar o Evangelho para aqueles que precisam ouvir. Então ali o Senhor estava dando um exemplo, irmãos, que nós não podemos fugir diante das situações que aparecem na nossa vida. Muitas das vezes, irmãos, nós fugimos de determinadas situações. Ali o povo, aleluia, já tinha aquele costume, porque era um mandamento, quando a pessoa ficava leproso, ele tinha que ficar isolado, mas o Senhor Jesus, ele transformou as coisas, ele mudou muitas coisas, irmãos, para mostrar para nós que para ele, que era verdadeiro homem, verdadeiro Deus, não existia nada impossível. Ele queria mostrar para os seus discípulos, para os seus seguidores, que eles deveriam ter coragem, não poderiam fugir de determinadas situações que outrora iriam aparecer nas suas vidas, como apareceu na vida de Paulo, na vida de Tiago. Sabemos que Paulo sofreu muito, foi apedrejado, apanhou, enfim, e no final ainda perdeu a sua cabeça, vamos dizer assim. Irmãos, e Tiago também foi morto à espada, e outros, tanto sofrimento. E existem aqueles que nós nem conhecemos, que passaram. Se nós formos ler lá em 11 de Hebreus, nós vamos ver, então, o sofrimento daqueles que realmente criam em Jesus Cristo. Não está dizendo que eles viviam numa situação maravilhosa, que eles tinham muitas riquezas, mas está aqui, percebemos que eles sofreram muito. Então, irmãos, não se indigne
por algum sofrimento que você está passando, mas saiba que antes de nós, alguém sofreu primeiro. Então aqui estava aquele homem leproso. O Senhor não hesitou em chamá-lo e ele se aproximou. E o que será que passava na mente daquele povo, irmãos? E o que será que passava na mente daquela multidão que estava ali junto com o Senhor? Uma coisa eu posso dizer para vocês, irmão. Muitas coisas por certo passaram, porque nem todos creram, nem todos criam, muitos duvidavam. Então talvez naquele lugar poderia ter alguém que pensava alguma coisa, poderia ter alguém que achava que ele não podia se aproximar, mas o Senhor deixou ele se aproximar, porque o Senhor, irmãos, ele é o Senhor de todas as coisas. E aquele pobre homem, com aquela lepra, irmão, sabendo que aquilo, se não houvesse uma intervenção de Deus naquela época, irmão, não tinha remédio, tinha que ser o Senhor. E ali ele encontrou com alguém que tem toda a medicação para curar, e para curar principalmente a alma. Espero que você que está ouvindo possa também tomar essa medicação e possa ter a tua alma curada, não de uma lepra material que atinge o corpo, mas da lepra do pecado que está cada vez maior no mundo em que vivemos, irmãos. Naquele momento, aquele homem se aproximou do Senhor, e quando ele se aproximou, ele não foi arrogante, não foi soberbo, mas deu claramente a impressão que era uma pessoa com muita humildade, porque ele disse assim: se queres. Ele não exigiu nada, ele não forçou nada, não fez nenhuma exigência. Ele sabia que ele não merecia nada, mas ele falou de dentro do seu coração, como esta palavra, irmão, ela está saindo do fundo da minha alma, esse sermão está saindo do fundo da minha alma. Eu tenho certeza que alguma coisa pode acontecer para o bem da tua alma. Não estou aqui para prometer coisas terrenas, mas estou aqui para prometer para você o que o Senhor Jesus Cristo prometeu, apenas transmitir aquilo que ele quis transmitir, principalmente nesse pedacinho que parece tão pequeno. Ele mostrou aqui tanta coisa que muitos pregadores não fazem, irmão. Muitos fogem de uma necessidade, muitos arrumam desculpas para não atender uma necessidade, muitos arrumam pretextos para não fazerem aquilo que Deus quer que eles façam. Irmão, não faça isso. Faça o que o Senhor sempre quer de você. O Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser anunciado. Não tenha vergonha de falar do Evangelho de Cristo. Às vezes dentro do metrô, dentro do trem ou do comboio, como fala aqui, às vezes andando na rua, na praça, você está do lado de uma pessoa que espiritualmente ela está leprosa, está cheia de pecado e precisa ser limpo. E você, como um médico sem fronteira, tem um remédio na tua boca, porque ela foi purificada lá com aquele fogo, né? Aquele fogo que purificou os lábios de Isaías, irmão, simboliza o fogo do Espírito de Deus que purificou nós quando nós cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração. E recebendo esse calor espiritual, este fogo que não foi os nossos lábios apenas que queimou, mas queimou, irmão, os nossos pecados, as nossas transgressões. Não é que não temos mais pecados, mas nos deu a liberdade, quebrou as cadeias que nos prendiam, que não deixavam nós anunciar o Evangelho por causa do inimigo das nossas almas, de Satanás, que estava, irmãos, querendo nos destruir. Me faz lembrar aquele hino de Martinho Lutero que diz: Castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, nós estávamos outrora presos, irmãos, mas protegidos, aleluia, porque já Deus tinha um plano dentro de um castelo forte, dentro da presença de Deus. A presença de Deus, ela é, irmão, como uma fortaleza ao nosso redor. Você não percebe, irmão, mas você está sendo protegido todo dia quando você sai da sua casa, quando você entra no trem, no metrô, onde você passa, o Senhor Jesus está cuidando de você. E você tem que estar em comunhão, meditando na palavra, meditando nos conselhos de Deus, meditando em Jesus Cristo. Ele tem que estar permanentemente atuando dentro de você, porque você não sabe a hora em que um leproso vai se aproximar de você.
Glória ao Senhor. E de repente aquele leproso, ele foi chegando perto e ele disse: Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Eu creio, irmão, eu não estou vendo o leproso, mas assim, em espírito, parece que pela forma que está escrito, dá para a gente compreender que aquele homem se aproximou do Senhor com grande humildade. Irmão, e o Senhor olhou para ele também com grande misericórdia. E é bem-aventurado aquele que crê que o olhar do Senhor com misericórdia pode fazer muitas coisas além daquilo que nós precisamos e pensamos. E o Senhor olhou para ele e disse: eu quero. Coisa maravilhosa, né, irmão? Você está esperando uma coisa de alguém que pode fazer tudo e ele de repente fala para você: eu quero que seja feito desse jeito. A alegria daquele homem, irmãos, deve ter sido tão grande, porque naquele momento, irmãos, em que ele ouviu aquilo, bendito seja o Senhor, a alegria dele foi muito forte, irmãos, foi muito forte. E ele já estava feliz apenas por ouvir aquelas palavras que saíam, não era da boca de qualquer homem, saiu da boca do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, irmão, daquele que veio para perdão dos nossos pecados, irmão. Olha o que aconteceu, que coisa linda, irmão. E o Senhor Jesus movido, ele foi movido, irmão. Aleluia. Se há uma coisa que consegue mover o Senhor, é a humildade e um coração sincero. Por causa da humildade, aleluia, Deus se move ao nosso favor. Por causa da simplicidade, da humildade, do amor, que nós muitas das vezes, não é por causa de obras nossas, não, porque nós não somos salvos por obras, mas o Senhor se agrada daquele que se humilha, irmão, porque aquele que se engrandece, ele não tem, irmãos, não tem condições de ser usado por Deus, porque na verdade, irmãos, quem somos nós para sermos usados por Deus, irmão? Que valor nós tínhamos? Nós éramos como um terreno vazio, abandonado, e que não tinha nenhuma condição de fazer nada, mas o Senhor comprou-nos, não com ouro, não com prata, mas com o sangue vertido na cruz e investiu em nós. E alguém, você pode dizer assim, mas como pode? Você já ouviu dizer que alguém investe em alguma coisa que não vai dar fruto? Mas o Senhor investiu, Ele colocou ali, limpou o terreno, Ele limpou tudo, enfim, tornou aquele terreno limpo e ali ele plantou uma semente de misericórdia que está produzindo frutos para a vida eterna. Irmão, foi o que ele fez com esse leproso. Ele podia olhar para aquele leproso e dizer: esse homem não vai me dar lucro, não vai me dar nada. Mas o Senhor não estava esperando nada dele. O Senhor estava só esperando a humildade. Queria ele se humilhasse, que o coração dele fosse sincero. E ele, então, irmãos, recebeu a cura. E eu tenho certeza, irmão, glória ao nome do Senhor, eu tenho certeza que ele saiu dali, irmão. Está escrito, não é? Não precisa nem eu falar muito, não é? Eu tenho certeza, também está escrito. Ele saiu, o Senhor advertiu ele, falou: ó, você vai primeiro, agora você está limpo. Como o Senhor, irmão, ele veio para cumprir a lei e os profetas, o que o Senhor fez? Ele falou: agora vai, conforme a lei de Moisés. Veja como o Senhor, ele, irmãos, fazia as coisas sempre dentro daquilo que era para ser feito. Ele nunca para deixar um outro ensinamento para nós, irmãos, para mostrar que nós temos que ser obedientes àquilo que nós recebemos do Pai. E ele foi até, então, o Senhor Jesus o curou e disse para ele assim: agora vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele podia dizer: não precisa ir mais no sacerdote, não precisa oferecer mais nada, que quem te curou fui eu, e acabou. Não, ele respeitou. Por que ele respeitou, irmão? Porque aquilo vinha de cima, do Pai. Irmão, bem-aventurado é aquele que respeita esta palavra, porque não é minha, essa palavra não é de ninguém, essa daqui da terra, esta palavra é de Deus, irmão. E muitos não estão entendendo, muitos estão colocando obstáculos nos caminhos das pessoas para não aprenderem o que está escrito aqui. Isso aqui, irmão, só nesse pedacinho aqui,
Quanta coisa a gente aprende da humildade, a gente aprende da submissão, a gente aprende, irmão, que nós não somos nada, porque aquele homem era um leproso, um homem que para a sociedade não valia nada. Às vezes a gente olha alguém na rua, esse homem não vale nada, não serve para nada, parece um homem marginalizado, jogado, às vezes nas drogas, nos vícios e nas coisas efêmeras deste mundo. Mas quando o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, não um evangelho de prosperidade, um evangelho que te promete isso, te promete aquilo, mas aquele evangelho que fala para você assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele larga tudo e procura o Senhor Jesus. E quando ele encontra, a felicidade entra nele, e o coração dele ferve com alegria. E naquele momento ele fica tão contente e sai com alegria, já crendo em Jesus Cristo, e há uma transformação, há um movimento. E o que aconteceu com esse homem, irmão? Houve um movimento, mesmo o Senhor falando para ele primeiro ir apresentar-se para Moisés. Quando ele saiu dali, irmão, tendo ele saído, ele não tinha chegado em Moisés ainda, ele não se aguentou a presença de Deus, aquilo que estava nele, porque um homem, quando tem o Senhor, irmão, o que ele tem dentro de si, do seu coração, sai pela boca. Ele olhou para todos que passavam, por certo ele parava no caminho, conversava com um, conversava com outro, pregava para um, pregava para outro. Irmãos, porque está escrito aqui, olha, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Então nós percebemos dentro da Escritura que aquele homem obedeceu o que o Senhor falou, mas ele já saiu pregando, irmão. Bendito seja o Senhor, irmão. Bem-aventurado é aquele que, quando conhece a doutrina de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, o evangelho que se prega não com intenção de se obter alguma coisa material, mas o evangelho que se prega para receber de Deus aquilo que é espiritual. Continue pregando o evangelho, continue falando de Jesus Cristo, continue anunciando que ele vai voltar, porque é isto que ele quer que você faça, que você continue a tua missão, uma missão que muitas das vezes pode te custar até caro, mas não tem problema. O Senhor é maior e o Senhor tem tudo para nos dar, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Não esperemos que aqueles que nós ajudamos ou que aqueles que nós tentamos ajudar, porque às vezes o Senhor se usa de nós por misericórdia, porque nós não temos nada e falamos alguma coisa ou até oramos por alguém e o Senhor faz a obra, não somos nós. E naquele momento, irmão, a gente fica feliz por ter vindo a operação de Deus, mas muitas das vezes aquela pessoa passa os anos, passa o tempo, bem, aquela pessoa nos trata até mal, irmão. E parece que esqueceu que Deus se usou de nós, mas não tem problema, não fomos nós mesmos que fizemos nada, nós não queremos glória humana, nós queremos que o nome de Deus seja glorificado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você, meu caro ouvinte, saiba de uma coisa, você que está ouvindo esse sermão, esta pregação, saiba de uma coisa, Jesus Cristo está voltando, Ele quer tirar a lepra, não a lepra da carne. Não, hoje existem remédios para a lepra, irmão. Naquele tempo não tinha. Hoje tem, mas naquele tempo não tinha. Mas a lepra do pecado não tem remédio na terra. Em nenhum hospital, nem em nenhuma farmácia, em lugar nenhum tem o remédio para a lepra do pecado, a não ser lavado no sangue de Jesus Cristo, para receber então vestes limpas, ser purificado através desse sangue e do sofrimento na cruz, porque no terceiro dia ele ressuscitou e ele se apresentou aos seus discípulos. Ele ficou por um espaço de 40 dias ainda aqui na terra, se manifestando, e quando chegou ali na Galileia, no Monte da Ascensão, ele apresentou-se àqueles discípulos e foi subindo, irmão. E coisa maravilhosa, se nós formos ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, salvo erro, e nós vamos encontrar, irmãos, algo tão sublime, tão maravilhoso, irmãos, que não tem explicação, não tem nem como pregar, irmão, porque é tão gostoso, tão bonito, a gente fica até assim, sem saber o que falar, sabe, irmãos? Não tem, é uma coisa muito bonita demais, a pessoa ver, irmão, com seus próprios olhos. Quem dera tivesse essa oportunidade, mas somos bem-aventurados,
porque nós não vimos e cremos, irmãos. Tem muitos que não creem, só creem, só que... Já conversei com pessoas, eu só creio se eu ver, e eu não vi nada, mas eu creio, irmão. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado você que não viu nada, mas você creu, e você está crendo e permanecerá crendo. Olha que coisa linda, irmão. Bendito seja o Senhor. O Senhor foi subindo, irmãos. Aleluia. O Senhor foi lá no Atos dos Apóstolos, no versículo 10, diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Irmão, ele não foi assim que nem um relâmpago que ele subiu. A sua volta será como um relâmpago, irmão. Mas a sua ida, a sua subida, ele subiu devagar. Como dizendo, agora já cumpri a missão. Agora estou voltando para o lugar da onde eu saí. Ele foi subindo e os discípulos que estavam ali, irmão, por certo, atônitos, olhando para o céu e preocupados naquele momento, irmãos, aleluia, apareceu um varão de um lado, um outro varão do outro, e disse para eles: varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Esse mesmo Jesus, aquele Jesus que tinha curado o leproso, aquele Jesus que multiplicou o pão, aquele Jesus que foi morto e ressuscitou no terceiro dia, ele vai voltar. Ele está chegando, os sinais já são iminentes. Então se prepare, porque ele vai voltar. Procure uma igreja que te possa ensinar realmente a Bíblia. Nós estamos trabalhando, irmão, numa igreja bíblica, onde nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não pregamos aquilo que você quer ouvir, mas pregamos aquilo que Deus quer que nós falamos para você. E hoje está sendo falado para você, Deus quer limpar a lepra de muita gente. E para você também, pregador, que já tem o dom de Deus e tenha o conhecimento que Deus te deu, e você fica aí pensando como eu vou pregar, aonde eu vou pregar, se preocupando em qual igreja você vai pregar. Ora, use o que você pode no momento que o que você pode. Eu estou aqui, irmão. Ainda nós não conseguimos aqui formatar, ou melhor, criar um espaço para uma igreja, mas eu uso esse pequeno aparelho na minha simplicidade, na minha humildade, porque eu não sei nem pregar, irmão, e eu coloco aí, e eu sei que Deus vai fazer essa mensagem chegar longe. E se Deus fizer, irmão, conseguir não, porque ele consegue tudo. Se por essa mensagem uma alma conhecer o verdadeiro evangelho, eu já fico contente, irmão. Procure uma igreja que seja reformada, uma igreja que pregue a Bíblia. Cuidado onde você entra. Se houver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco. Se você mora em Londres, não é que nós somos exclusivistas, mas nós estamos apontando um lugar que nós sabemos que a água que está sendo servida vem vindo do céu. Tem muitos lugares aí que você pode ir, que também são lugares que nós não estamos dizendo que os outros não são bons lugares. Desde o momento que preguem o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o que está escrito, nós não podemos julgar ninguém, mas temos que tomar cuidado com os falsos profetas, com aqueles que vêm com enganos e mentiras e falsidades. Esses nós temos que tomar cuidado. Por isso, se você tem alguma dúvida, tem o nosso e-mail aí, entre em contato conosco. Se você estiver na Inglaterra, procure também o nosso contato. Nós indicaremos para você o contato do pastor Fábio, que é o nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, e estamos em Cristo. A glória não é dele, nem é minha, e nem é de ninguém, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que limpou o leproso e aquele que limpou nós e que vai limpar você também. Para um dia com vestes brancas, não por nossa condição, não por nossa capacidade, porque somos miseráveis, mas pela sua infinita e eterna misericórdia. Nós não veremos ele subir como os apóstolos, mas com certeza, se ele assim tiver piedade de nós, misericórdia das nossas almas, nós veremos ele voltando para junto a ele reinarmos para sempre. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, graça e paz, e que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo com esta santa palavra fique nos nossos corações em eterno. Amém.